Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, porque olha, eu tenho certeza que está tudo bem, porque nós estamos sempre de bem com a vida, porque você sabe que comigo sempre está sempre tudo muito azul, tudo blue para você. E para você também? Comigo também, vamos juntos então. Eu sou André Pacheco e você me conhece falando aqui diretamente da nossa ilha, aqui nos nossos estúdios da Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, com a responsabilidade, como sempre, do Departamento de Jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação, contando com assistência técnica e a supervisão de chefia de reportagens do Enzo Oliveira e a direção geral do Danilo Teles. Hoje, para mais uma edição do quadro Conte a Minha História, adivinhem só de quem que nós vamos lembrar aqui hoje. Ele foi um dos maiores cantores e compositores nos anos 80 da música popular brasileira. Um poeta nato, que tinha o verso e a prosa e a poesia na cabeça e na ponta da língua. Não era nem na ponta da caneta. Quase não precisava de papel e caneta. Para ele, bastava um cigarro industrial, um bom baseado de maconha e 1 litro de uísque do lado, ou até cervejas à vontade, para que ele encontrasse inspiração para compor e arrebentar a boca do balão com as músicas que fazia. Vamos falar aqui hoje dele, Cazuza. Agenor Miranda de Araújo Neto, era o nome de batismo e de RG, no Cazuza, nascido no Rio de Janeiro em 1958. Desde pequeno, Cazuza era um menino rebelde, dava trabalho para a mãe dele, para o pai dele, não queria saber de estudar, matava as aulas, enforcava, era bocudo, respondia para as professoras que quando chamavam a atenção. Cazuza era daquele tipo, escutava 4, retrucava 8, ouvia 10 e desbocava 20, não ficava quieto, não levava desaforo para casa. Não era um ser humano perigoso, era avesso à violência física, não sabia brigar, era até um pouco delicado para esse tipo de situação. Mas Cazuza não gostava de ouvir as coisas sem responder e sem reagir. Não queria saber de nada com escola e muito menos de faculdade. Aos trancos e barrancos, levando a reboque de um jeito ou de outro, ele concluiu o grupo escolar, colegial, para ter pelo menos o diploma do 2º grau, porque a mãe queria colocá-lo numa faculdade. Um curso superior seria importante, não só por uma questão dos princípios da família, como da própria sociedade, que sempre cobra, até hoje, um nível superior. Mesmo a pessoa tendo talento, sendo inteligente, mas não tendo um curso superior, claro que ninguém diz na lata da pessoa, mas a sociedade sempre cobra e pode ser um diferencial até na hora de concorrer a uma vaga de um bom emprego. Mesmo com o país estando em crise, entra governo, sai governo, aquilo que todo mundo já está cansado de saber. E Cazuza não estava nem aí com a cor da chita. Não queria saber de faculdade, não queria saber de estudar, morando no Rio de Janeiro e tendo sido nascido e criado numa família muito bem resolvida financeiramente, uma família de gente rica, porque, para quem não sabe, o pai de Cazuza era o dono da gravadora Som Livre, que era a gravadora mais cobiçada pelos grandes talentos que queriam despontar na ocasião. Muita gente boa no anonimato, chegando no Rio de Janeiro de Malicuia, artistas oriundos do Nordeste, do Sul de Minas, do Norte de Minas, chegando no Rio de Janeiro e sonhando em atingir os píncaros da glória na música, mas até chegarem na Som Livre, tinham que dar boas raladas. Tinham que começar a cantar em barzinhos, tinham que cantar até para bêbados no meio da madrugada e ouvir conversa de bêbado, haja saco, digamos assim.
E muitos conseguiram depois de muita luta. E Cazuza tinha o queijo, a goiabada e a faca na mão, porque o pai era dono da Som Livre. Mas Cazuza tem um detalhe. Muito embora sabendo que o pai era dono da Som Livre, e ele mesmo sabendo que ele tinha um grande talento, e fazia as letras do jeito que queria, e não precisava de muitos ensaios, e cantava na hora e punha a música na letra, a letra na música, com tudo isso, ao contrário do que muita gente pensa, Cazuza não queria que o pai o apadrinhasse por ser o dono da Som Livre. Cazuza era orgulhoso. Ele queria mostrar ao pai que ele era capaz de vencer sozinho, não dependendo da gravadora dele, que era a Som Livre. E queiramos ou não, quem gravasse com qualquer outra gravadora no eixo Rio-São Paulo na ocasião, até poderia conseguir alguma coisa, mas demorava um pouco. Mas quem gravasse na Som Livre, se colocasse 3 músicas na Som Livre, uma pelo menos entraria nas trilhas sonoras das novelas da Globo, porque a Som Livre tinha uma parceria com a Rede Globo. E quem gravasse na Som Livre já estava no alto da montanha. O pai não gostava do comportamento do filho e também não apostava muito no futuro dele como cantor e compositor. Porque Cazuza, muito embora soubesse fazer músicas de todos os segmentos, ele tinha a veia de roqueiro. Ele gostava de fazer um rock progressivo ou até agressivo, cujas letras atacavam o governo, atacavam a sociedade, as letras eram como tapas de luvas de pelicas e outras até como tapas no pé da venta para a sociedade em forma de reprovação com a hipocrisia e tudo mais. Tanto é que tem um trecho de uma música dele que ele diz e que você deve ter ouvido um dia qualquer em alguma emissora de rádio, cujo trecho diz: a sua piscina está cheia de ratos e as suas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para, quer dizer, em alusão à hipocrisia. Porque quando você fala uma coisa aqui e age de uma outra forma ali, então pode-se dizer que a pessoa que age assim é hipócrita. E a sociedade sempre foi. Infelizmente, o retrato do Brasil mostra muito a hipocrisia. Ele dizendo, sua piscina está cheia de ratos e as suas ideias não correspondem aos fatos. E quando ele dizia, me chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, mas transformam suas próprias vidas num verdadeiro puteiro, quer dizer, então antes de você olhar o rabo do outro, você tem que ver o seu. Era como se Cazuza dissesse, se olhe antes no espelho e veja o que o reflexo faz com a sua imagem, antes de você querer falar da sujeira do galinheiro dos outros. E Cazuza se tornou, então, com essa personalidade, uma pessoa polêmica e de dizer as verdades, custasse o que custasse, e doesse a quem doesse. O pai, que poderia se dizer que era de direita, não aceitava um comportamento daquele, porque ele entendia que o filho agia como se fosse um esquerdista, comunista e terrorista, e que queria botar fogo no circo e queria jogar uma dinamite só para ter o prazer e dar risada vendo o barraco explodir, como Nero riu quando botou fogo em Roma. Palavras do pai dele em certa ocasião. E ele disse numa reunião com os funcionários da Som Livre uma vez que jamais o filho dele gravaria uma vírgula na gravadora dele, a não ser que mudasse o comportamento. Mas quanto mais o pai o reprovava, a mãe era um pouco mais amena e sabia levar a Cazuza um pouco com uma boa conversa e com seu coração fraterno e materno. Aliás, há quem diga que as mulheres sempre tiveram mais facilidade do que os homens no trato com seus filhos. Por isso as mães acabam sendo o esteio das famílias. Há quem diga que, quando morreu o pai, metade da família se foi, mas ela continua. Quando morre a mãe, acabou a família. Não deixa de ser uma verdade. Cazuza ouvia um pouco a mãe, mas com o pai não ouvia. Quando o pai queria chamar a atenção, o pau quebrava naquela casa. Faltou pouco para sair no tapa, no soco e no pontapé. Não chegou a essas vias de fato, até por uma questão de um pouco de respeito. Até porque o velho sabia que se ele enfiasse a mão na cara do filho, ele seria a primeira capa das páginas policiais do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, no dia seguinte, que ficava esperando
uma escorregadinha para que ele virasse manchete. Até porque também já existiam os paparazzi no Rio de Janeiro, com aquelas câmeras potentes que filmavam uma pessoa a quilômetros de distância e depois, em parceria com o jornal O Globo e os outros de grande circulação no Rio, faziam as notícias e manchetes e vendiam que nem água nas bancas. O jornal chegava e acabava. E o velho sabia disso. Chegou a dizer para a mulher dele, se eu bater no Cazuza, eu vou sair no jornal. Depois até o Jornal Nacional da Globo vai falar de mim. Naquele tempo, o Jornal Nacional era ancorado por Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Vejam só como quantas coisas aconteceram naquela ocasião e que hoje são bem diferentes. Para que o pai dissesse que ele poderia ter, para os costumes da época, para a cultura brasileira da época, onde imperava o machismo, a última coisa que o pai poderia ouvir, e de bocas de terceiros, e de bocas de Matildes, que são as fofoqueiras, alcoviteiras, a pior coisa que o pai poderia ouvir seria de que o filho era bissexual. Isso todo mundo sabia. Cazuza já tinha nascido assim. Era a sua natureza. Hoje, um bissexual, um gay, um homossexual são aceitos e compreendidos pela sociedade e são vistos de uma forma mais carinhosa hoje como seres humanos, porque não deixam de ser. Também são criaturas de Deus. A natureza sexual de cada um é de cada um. Cada um tem que ser respeitado como é. Mas naquela época, no meio da década de 1980, isso tudo era um absurdo. A gente vê hoje rapazes que usam, as meninas têm os piercings, rapazes que usam brincos. Naquela época, hoje é uma situação muito normal, natural, mas naquele tempo, um rapaz ou outro quisesse usar uma argola nessa orelha aqui, ou uma tarraxa de coraçãozinho de ônix aqui, como o Fábio Júnior usou numa novela uma vez chamada O Amor é Nosso, que ele saía cantando, daí que foi parar aquela menina e tal, ele usava uma tarraxa, coraçãozinho de ônix aqui, mas ninguém chegava no Fábio Júnior para xingá-lo, porque ele já era um ator consagrado, mas aquilo virou moda, e quem comprasse uma pedrinha de tarraxa de ônix e colocasse aqui um coraçãozinho igual ao Fábio Júnior, era xingado na rua de viado. Isso hoje é crime, isso hoje é homofobia e manda uma pessoa para a cadeia a toque de caixa com flagrante inafiançável. Mas nos anos 80 era uma situação muito diferente. Estava-se muito longe, ainda estávamos, melhor dizendo, para sermos mais exatos, muito, muito distantes ainda de uma evolução como chegou agora para a atual conjuntura. E quando o pai de Cazuza descobriu que ele era homossexual, que ele tinha namoradas e namorados, o velho quis virar a cara com o Cazuza e era o que ele queria. Mas a mãe sempre do lado dele. Mas, de repente, o tapa na cara que o velho levou, na força de expressão, Cazuza não deu tapa na cara de ninguém, na forma de dizer, foi quando um funcionário da Som Livre esperou que o velho chegasse um dia de manhã, o senhor Araújo, chegasse um dia de manhã na gravadora, para lhe dar a notícia de que na noite anterior, num grande show que tinha acontecido no Canecão, casa noturna muito badalada no Rio de Janeiro, cartão postal para o Brasil, para o mundo inteiro, o funcionário disse ao velho Araújo que Milton Nascimento, nada mais nada menos do que Milton Nascimento, Jorge Benjor, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que estavam lá aquela noite, chamaram Cazuza, que estava na plateia, no público, para o palco. E disseram, esse menino está despontando e vai arrebentar a boca do balão. Disseram Gil, Caetano, Milton Nascimento e Jorge Ben. Cante um pouco das suas músicas. Cazuza não era tão conhecido assim. Foi a conta dele pegar o microfone no Canecão e com câmeras da Globo e com câmeras de outras emissoras e com repórteres e mais jornalistas espalhados por todo o público dos principais jornais do Rio de Janeiro, revistas renomadas e emissoras de rádio que eram muito fortes no Rio de Janeiro. Bastou Cazuza cantar Exagerado. Aquela, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado.
adoro um amor inventado, e por aí vai, que até essa ala mais jovem de hoje, que não viveu a época, quando ouve as músicas do Cazuza, fala, pô, esse cara, pena que eu não conheci esse cara, porque tem gente que fala hoje, ouvindo músicas do Cazuza, numa época que eles não tinham nem nascido, e depois outros grandes sucessos. Quando cantou a música Exagerado, naquela noite no Canecão, Cazuza dormiu no glamour e amanheceu nos píncaros da glória. A porta do apartamento onde ele vivia, um apart-hotel também que a família tinha, de frente para o mar, na praia de Copacabana, no bairro de Copacabana, um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, ao lado de Ipanema, Leblon. A porta do prédio onde Cazuza morava, num dos andares acima daquele edifício, estava abarrotada de jornalistas querendo conversar com o Cazuza. E ele desceu para dar entrevista. E logo já recebeu ligações e telefonemas. Naquele tempo não existia o telefone celular. As ligações eram feitas em telefones fixos. Muita gente tinha que comprar fichas e ir para orelhões. Vê se você encontra algum orelhão por aí hoje. Não existe mais. Não existem mais orelhões. Empresários começaram a ligar para Cazuza, fazendo convites, inclusive, para ele gravar em outras gravadoras. Mas quando o funcionário da Som Livre contou para o Velho Araújo tudo aquilo que tinha acontecido e disse, vá à porta do prédio onde o senhor mora e veja como aquilo lá agora está abarrotado de jornalistas atrás do seu filho. O funcionário humildemente disse, era um funcionário antigo da Som Livre, e disse, olha, senhor Araújo, faz mais de 20 anos que eu trabalho para o senhor. Eu sei até onde vai meu limite, que eu sei meu lugar. Mas se o senhor me permite dizer com todo respeito, o Cazuza está voando baixo, sozinho. Não precisou falar mais nada. Não precisou completar, dizer, ele não precisa do senhor. Aquilo foi um soco na cara que o velho levou. Imagine você tomando um soco do Mike Tyson, que foi um dos mais violentos pugilistas. O soco dele foi medido uma vez, equivalia a como se jogassem um saco de cimento de 60 quilos na sua cara. Foi o que sentiu o Velho Araújo. Ele voltou para casa, ainda tinha jornalistas lá, e subiu pelo elevador social para falar com a mulher dele, mãe de Cazuza. Ela disse, ele não vai depender de você, ele não vai precisar de você, porque você sempre o desprezou, sempre o maltratou, sempre o humilhou. E o velho respondeu, mas ele nunca estudou, ele nunca levou a vida a sério, se meteu com drogas, se meteu com bebidas, se meteu em confusões, e agora o Rio de Janeiro inteiro, do Cristo Redentor até o Corcovado do Bondinho, dizendo que ele é bissexual. Naquele tempo isso era uma coisa que, para descer pela garganta de um pai e de uma mãe, sabendo que um filho tinha uma opção sexual diferenciada, era como colocar um sonrisal na sua garganta e mandar você engolir sem a ajuda de água. Imagina o que não ia ser. Mas a mãe, contornando a situação, conseguiu convencer o velho, então, a abrir um espaço para Cazuza na própria gravadora da família. Até porque, se o velho morresse antes, aquilo ali seria, Cazuza seria um herdeiro imediato. Mas ele também não queria, Cazuza, não queria, que a imprensa, que a mídia formadora de opinião, colocasse na cabeça das pessoas que ele estaria na Som Livre porque era o filhinho do papai protegido do dono da gravadora. Por isso ele conseguiu, então, aquela proeza no Canecão, ao lado de grandes astros da música popular brasileira, que tinham ouvido o trabalho dele cantando nos barzinhos, onde ele cantou muitas vezes até a troco de maços de cigarros, de litros de uísque, ou até de pinos de cocaína e baseados de maconha, porque o Cazuza não precisava se preocupar com dinheiro, porque a família dele tinha muito, e ele saía duro nas noites no Rio de Janeiro. Muitas vezes os amigos pagavam as contas para ele, porque ele não ligava. Saía de camiseta de regata e bermuda, chinelo, ia a shows, não bem arrumadinho, não. Ele era contra aquela figura do Mauricinho. Se tivesse para deixar a barba crescer, o cabelo crescer, tá nem aí. E falava o que pensava e dizia o que sentia. E quando se apaixonava por uma mulher, ele se entregava de corpo e alma.
quando se apaixonava por um homem, também de corpo e alma, mergulhava de ponta cabeça no relacionamento. E que desse o que desse. E a hora que acabasse, arrumava outra pessoa. E numa dessas aventuras, um outro rapaz, que também era bissexual, misturou a relação, que seria uma aventura, com um sentimento. Cazuza teria dito a ele desde o começo que não ia lhe prometer nada e nem lhe dar esperança, porque ele não era de ninguém, ele era de todo mundo e não queria envolvimento emocional, ou seja, eu não quero me apaixonar por você e nem quero que você me ame. Vamos manter as coisas numa aventura. Mas o moço acabou se envolvendo e depois invadiu o camarim numa noite no Rio de Janeiro, antes do Cazuza entrar para um show no Canecão, e mordeu o braço dele, mordeu a mão dele, machucou um outro colega dele que estava do lado e tentou partir para a agressão e armar barraco. Já agrediu com mordida, já agrediu. Porque Cazuza não quis ficar com ele, ele queria exclusividade. Aí se tornou uma coisa perigosa, porque já naquela ocasião, já estávamos no final dos anos 80 e as coisas já estavam começando a acontecer como acontecem hoje, como acontecem hoje. Muita gente mata por paixão, não é por amor, porque quem ama não mata, mata por paixão. As pessoas confundem as coisas, que é o crime passional. Hoje é fácil entrar num relacionamento, duro é sair. Se você se envolve com uma pessoa meio fora do cabo, você está arriscado a correr um risco, se você corre um risco iminente, até de morte. A realidade é essa. E naquela ocasião, as coisas estavam começando já a acontecer do jeito que acontecem, da mesma forma que acontecem até hoje. A ponto de ele ter que andar com alguns seguranças até que aquele rapaz desistisse da relação e fosse seguir a vida dele. E assim foi Cazuza levando e gravando as suas músicas e aceitou, por fim, um convite do pai, numa conversa franca e aberta em família, para começar a gravar na Som Livre. A gravadora, muito embora já tivesse nome, estivesse lá naquela baita condição, aquele recurso, já tinha um nome feito, era muito respeitada, não tinha para ninguém na concorrência, mas estava um pouco em baixa. Porque o velho já estava nervoso, porque de algumas revelações até então, muitas porcarias eles tinham gravado e que não estavam fazendo, estavam gerando vendas de discos. Naquele tempo ainda era o disco de vinil e tinha os compactos simples também. Não se falava ainda nem em CD. O CD começou a vir a partir de final de 90, 91, 92. Estávamos aí até 1986. Em 1987, o velho chegou para o filho e disse: grave alguma coisa romântica, porque você fez muita coisa do gênero rock, ou do tipo rock pop, que entra naquela classificação do segmento de MPB, de música popular brasileira. Você tem que fazer alguma coisa romântica, tipo dor de cotovelo, porque tem muita gente que está cobrando isso de você e acreditam que com esse talento que você tem, você pode ter esse recurso também. Foi quando o Cazuza, então, ficou 2 noites acordado até achar uma veia e a ideia veio na cabeça e ele gravou a música Faz Parte do Meu Show. Aquela que ele dizia naquele trecho: te levo para a escola e encho a tua bola com todo o meu amor. E assim vai, faz parte do meu show, faz parte do meu show. E vendeu, mas vendeu milhões de discos em todo o Brasil, já gravando pela locadora do velho, na Som Livre. E arrebentou. O disco foi gravado em 87, mas o auge dessa música, tocando em todas as FMs do Brasil, foi em 1988. E arrebentou. Dali ele fez outras músicas e começou a andar o país inteiro com shows. Foi Cazuza quem fez o Barão Vermelho a ficar conhecido. Porque a banda Barão Vermelho, até então, era uma banda de barzinhos nas noites do Rio de Janeiro, na night carioca. Ninguém sabia quem era o Barão Vermelho. Tinha um Frejá, mais alguns integrantes, mas numa daquelas andanças e nuanças pelo Rio de Janeiro, Cazuza então conheceu o Frejá. E os dois então combinaram trabalharem juntos, para que ele puxasse a banda, o Barão Vermelho, que era uma banda que ensaiava em garagem
numa garagem da casa do Frejô, no Frejá, na casa do Frejá, num subúrbio no Rio de Janeiro. Eram todos os integrantes oriundos de famílias de origens assim, gente humilde, gente pobre, classe média pobre, podemos chamar, para os padrões da época. Hoje quem é rico, quem é pobre, que se lasque, porque já mudou tudo, não tem mais um meio termo. Esse pessoal era daquele meio termo, podemos chamar de uma classificação social. E Cazuza, com a banda Barão Vermelho, fez outras músicas e que se tornaram grandes sucessos, e o Barão Vermelho, então, estourou juntamente com ele. Mas chegou um momento em que Cazuza queria seguir a sua carreira solo. Aquela história do preço da convivência, Cazuza e Frejá começaram a brigar. Eram grandes amigos, mas tinha hora que o santo não batia, porque Cazuza gostava de se drogar antes de entrar no palco, embaçava, um termo de gíria, embaçava quer dizer o quê? Demorava para sair do camarim e entrar no palco em qualquer lugar, e os lugares estavam sempre cheios, superlotados, com todo mundo já querendo quebrar tudo, com aquela ansiedade para ver os shows. Se Cazuza não aparecesse, então, seria o caos. E ele atrasava. E numa dessas, Frejá ficou nervoso. O Barão Vermelho já era conhecido graças a ele, esperando que Cazuza saísse do camarim. Mas o Cazuza tinha que cheirar uma carreira da farinha antes de entrar e dar uma puxada no baseado que com o tempo ficou do Gabriel Pensador, para que ele pudesse entrar em cena. Ele demorou tanto que o Frejá perdeu a paciência, e quando ele foi arrombar a porta do camarim, Cazuza, na mesma hora, naquele mesmo instante, estava querendo abrir a porta. Qual foi o resultado? Com a butinada que o Frejá pregou na porta, a porta se quebrou, partiu, e parte da porta foi na testa do Cazuza e cortou o supercílio. Aí ele disse: pô, Frejá, vai tomar naquele lugar ali. Pô, falou outro palavrão. E discutiram, e ele colocou uma bandagem e com gases para estancar o sangue, passaram um pouco de açúcar ali, e ainda o Frejá, um pouco meio cruel também, pegou um pouco do uísque que ele tinha tomado, junto com a cocaína e com a maconha, antes de subir no palco, e jogou no supercílio dele. Imagina o canto que não ardeu. Ele foi para o palco com o Barão e pá, e arrebentaram o ginásio de esportes que eles deram show aquela noite do Maracanãzinho. Foi no Maracanãzinho, isso no Rio de Janeiro. Caiu, mal de dizer, claro. Só faltou buacaco de telha para todo lado ali. Foi o maior sucesso. Só que depois daquilo, e o Barão Vermelho voando baixo. Aquilo financeiramente já mudou a vida do Frejá e dos outros do Barão Vermelho. Só que no momento em que eles menos esperavam, Cazuza chegou e disse: a partir de agora eu quero seguir meu caminho sozinho. Eu não gosto de ficar muito tempo com as pessoas, não gosto de esticar a convivência, porque eu não gosto de me apegar em ninguém. Ele tinha essa natureza. Por isso os relacionamentos dele eram todos aventuras, com homens e com mulheres, e quando ele percebia que estava se apegando, ele já se afastava, porque ele achava que o apego poderia no futuro causar um sofrimento, ou talvez até decepção. Queria ele sair da vida de cada uma das pessoas com as quais ele se relacionou, levando sempre uma boa lembrança. Não queria nunca se lembrar dos defeitos, somente das qualidades e dos melhores momentos que ele tinha vivido com elas. Isso é uma coisa que pode dividir opiniões. Se eu perguntar para você se ele estava certo ou errado, imagina até que ele poderia estar em parte certo. Outras pessoas podem achar que ele era covarde e fugia da realidade da vida, mas não era. Ele tinha os pés no chão e sabia o que era a vida real. Quando ele se despediu do Barão Vermelho, Frejá virou a cara com ele, ficou magoado, dizendo que ele era mal agradecido, que ele tinha cuspido no prato que ele comia, mas era o contrário. Era o Barão Vermelho quem devia ao Cazuza o sucesso depois. Cazuza disse: vocês agora já estão conhecidos. Tem contrato também com a gravadora do meu pai. Estão com propostas para outros. Tem agenda repleta de shows no Brasil inteiro. Vocês podem se virar por vocês, não precisam mais de mim. Mas todo mundo sabia que o Cazuza era a alma do Barão Vermelho. Ele era o esteio. As músicas que ele fazia sozinho, ele levava e ensaiava uma vez só com o Frejá. E com os demais integrantes, e no show aquilo detonava. E o Frejá teve que se virar com o talento dele, que tinha também. E o Barão Vermelho depois começou a fazer as suas próprias músicas. E o Cazuza, tempos depois, ofereceu algumas composições dele, algumas músicas e arranjos
para o Barão Vermelho em sinal de amizade e também, por que não dizer, por gratidão. Pela amizade que fez e pela parceria. E quando ele achava que ele ia um pouco mais além na sua carreira solo, sozinho, de repente um mal-estar numa apresentação num show em São Paulo o levou ao médico. Esse profissional o indicou então um infectologista. Ao chegar nesse outro profissional, Cazuza foi diagnosticado com a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV, que é a AIDS, doença popularmente conhecida como AIDS. E naquele tempo, a AIDS não tinha cura, não existia nem o coquetel. Hoje, um aidético tomando alguns medicamentos consegue prolongar a vida e pode até vir a morrer de qualquer outra coisa, menos de AIDS. Não que tenha sido a ciência tenha encontrado, para a atual conjuntura, para os dias de hoje, a solução definitiva para matar o vírus, mas ela pode incubar o vírus e com o efeito dos medicamentos que tem hoje à disposição, o aidético consegue viver. Um aidético de hoje ele já não padece tanto e sofre tanto como naquela ocasião, porque não havia uma gota de uma santa vacina qualquer para combater o vírus da AIDS. E ele foi diagnosticado com AIDS. Bateu uma revolta, saiu correndo, atravessando a Avenida Nacional de Copacabana, quase foi atropelado, correu para o mar e queria se suicidar. Correram atrás dele, o socorreram, levaram para casa, e o pai, ao saber disso, levou um choque. A mãe também. Mas dinheiro não era problema para a família Araújo. O pai, então, descobriu que nos Estados Unidos, isso em 1987, tinha chegado um medicamento chamado coquetel, e que poderia consumir esse coquetel, tomar esse coquetel, que seria 1/3 da busca de uma solução para o problema, para diminuir o quadro infeccioso no organismo e, por consequência, diminuir o sofrimento do paciente. E eles foram para os Estados Unidos. Num hospital de primeira linha, top, com todos os recursos, em território norte-americano, Cazuza se internou e começou a se tratar. Aí a mãe ficou contente ao saber do coquetel, falou para o pai, etc. e tal. Saíram dos Estados Unidos e voltaram para o Brasil. O pai comprou um monte de coquetéis. Era um medicamento que não era tão fácil de se conseguir na ocasião, porque o que tinha de gente com AIDS não estava escrito. A maioria das pessoas que contraía AIDS na ocasião era através de relações sexuais. Principalmente com pessoas que eram consideradas aquelas que pertencessem ao quadro dos promíscuos, onde trocavam de parceiros, que era o quadro de Cazuza. Porque ele namorava moças aqui, rapazes ali, amanhã cedo outras moças, à tarde outros rapazes, à noite outras moças e amanhã cedo mais alguns rapazes. E não se precavia, e muita gente ficava doente na ocasião também, até porque a grande maioria, desavisada, desinformada, depois passaram a orientar através da mídia, não usavam camisinhas, preservativos, e alguns ficavam doentes porque transavam com parceiros que eram viciados em picos de droga, em seringas contaminadas. E entrava na corrente sanguínea, porque o outro também passava para o outro e tal, mas a maioria era via sexual. Por isso, você deve se lembrar do quanto a televisão bateu nas prevenções, as emissoras de rádio, jornais, televisão, revistas e tudo mais, toda a mídia. Não transe sem camisinha. Logo quando chegavam as ocasiões especiais como Carnaval, feriados prolongados, Natal, Ano Novo, ou até quem entra em férias em janeiro e tal, vai para a praia, olha, não transe sem camisinha. Previna-se contra a AIDS. Não tinha cura. O coquetel era um quebra-galho. E Cazuza voltou para o Brasil com uma caixa cheia de coquetel, mas tinha que tomar comprimidos a cada 2 horas, todo santo dia. E o que os médicos americanos disseram para Cazuza como, olha, garoto, não beba mais, não fume mais, repouso, deita cedo, acorda cedo. Entrou por aqui, saiu por aqui. Foi a mesma coisa que eles dissessem, continua enchendo a cara, continua cheirando cocaína, continua fumando maconha,
continua dando shows, continua indo dormir com o dia amanhecendo entre 5 e 6 da manhã, e boa, porque cortava o efeito dos medicamentos. Seria como se os médicos dissessem o contrário. Voltando para o Brasil, o velho, sabendo quem era o filho, foi falar com a mãe. A mãe, então, teve uma briga. Ele resolveu ir morar sozinho. Queria ser independente, mas doente também não dava. A mãe, então, se comprometeu a limpar o apartamento de Cazuza e, certa manhã, encontrou um tijolo de maconha desse tamanho debaixo do sofá. O que ela fez? Pegou aquele tijolo, jogou na privada e puxou a descarga no vaso sanitário. Cazuza, quando ficou sabendo daquilo, mandou a mãe tomar naquele lugar. E os dois brigaram e ficaram alguns dias sem conversar. Depois acabou a gasolina do carro dele num dos túneis no Rio de Janeiro. E quem foi socorrê-lo? A mamãe. E aí ela disse, você não me mandou tomar naquele lugar? Eu já tomei, então agora eu estou aqui para te ajudar. E assim a vida foi. E Cazuza continuou na farra, na bagunça, na promiscuidade sexual e também tomando drogas de pico. Estava nem aí. E os remédios mesmo ficavam para depois. Uma noite o pai ficou nervoso, o velho Araújo, e resolveu ir ao apartamento e pegou o Cazuza com toda aquela turma dele. Até alguns integrantes do Barão Vermelho tinham sido convidados, aquele monte de garrafas de uísque. O apartamento estava de ponta cabeça. Tinha lá uns comes e bebes, uns quitutes, tinha cerveja, tinha maços de cigarros espalhados por cima da mesa, e pontas de baseado de maconha, e pó, a farinha, a cocaína, o diabo a quatro. O velho virou o bicho, tocou todo mundo do apartamento, chutou uma cadeira, deu um soco na mesa, gritou com o Cazuza, dizendo, irresponsável, enchendo a cara, uma doença grave que pode te levar para o buraco, para um cemitério, e você continua aprontando. E Cazuza, fica em paz, velho, na boa. Foi saindo de fininho do velho, a coisa acabou ficando como estava. O velho desistiu, entregou tudo nas mãos da mãe. Mas por conta desse comportamento, e por ter continuado com drogas e com álcool, e os shows já não estavam rendendo tanto para a sua saúde, porque a AIDS já tinha pego também os pulmões. E com os pulmões, quando os pulmões não estão bem, o seu fôlego fica limitado. A sua voz começa a sumir. E ele cantava e endosava entonações em agudo e grave toda hora. Com 15, 20 minutos dele cantando em cada show, a voz começava a sumir. E ele tinha então que pedir ajuda para uma banda dele, músicos que ele tinha contratado para acompanhá-lo nos shows. E os integrantes do Barão Vermelho ficavam na plateia, no público, assistindo os shows do Cazuza. A amizade tinha continuado, apesar de cada um ter seguido o seu caminho, do rompimento dele com a banda. E ele já não tinha mais forças para os shows, a ponto dele ter que atuar a poder de medicamentos, e num desses shows ele foi, inclusive, até com uma parte de um soro que ele tinha que tomar para fortalecê-lo e dando o show. Mas o que adiantava o soro? Logo depois, uma baita de um copo de uísque, dos uísques mais caros que você pode imaginar, porque Ballantine, Chivas e White Horse, cavalo branco, para ele era Guaraná. E ele, com as drogas e tudo, e continuou, a ponto então dele começar a perder a força das pernas e já não conseguia mais andar. Chegou a um ponto que o último show que ele deu foi no interior do estado do Rio, para uma plateia mais simples, numa cadeira de rodas. A família contratou um rapaz muito forte, um negro, que era um cuidador de pessoas, não só de idosos, um profissional, paciente, e que pegava a Cazuza, tirava da cadeira, levava no colo para os outros lugares, e Cazuza pediu como um dos últimos desejos, porque sabia que ia morrer, para que esse cuidador o levasse até a praia de Copacabana, para que ele sentisse a água do mar no corpo. Assim ele foi levado, no raso, com as ondas que vinham da praia. Esse cuidador, então, deitou o Cazuza em cima das ondas para que ele sentisse a água do mar, que foi uma despedida naquele momento. E ele voltou para casa. Já estávamos aí no ano de 1989. E no dia 7 de julho de 1989, Cazuza morreu. Não suportou o que o HIV fez no seu organismo. E assim como ele,
muitas pessoas morreram num árduo sofrimento. Cazuza teve de tudo, desidratação, ficou debilitado, perdeu muito peso. Quando morreu, inclusive, ele estava esquálido, irreconhecível, a pele e osso. O enterro dele foi muito concorrido, grandes talentos da música popular brasileira estiveram no seu enterro, e até fãs que ele conseguiu arrumar ao longo da sua carreira em países vizinhos da América do Sul, como Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Venezuela, entre outros. Cazuza se foi e o Brasil sentiu a sua partida. A música popular brasileira perdeu muito. Perdeu um dos seus maiores poetas. O próprio Renato Russo, do Legião Urbana, que tempos depois também, com 30 e poucos anos de idade, acabou morrendo também do mesmo mal. Contraiu AIDS também via sexual, porque Renato Russo também era bissexual e pegou de um dos seus parceiros. Mas Renato Russo, ainda, como veio morrer um pouco depois de Cazuza, pelos mesmos motivos, como eu disse aqui, ele deu uma declaração na ocasião dizendo que 50% da poesia da música popular brasileira o Brasil tinha perdido com a partida de Cazuza. Renato Russo também era um grande poeta e fez muitas músicas que fizeram muito sucesso, e o Legião Urbana também deixou um grande legado, até hoje. Hoje vive-se um outro tipo de costume. Hoje o que está em alta é a música sertaneja. Mas como tudo passa, já tivemos o pagode, já tivemos o ritmo em discoteca. Mas Cazuza deixou um legado no rock pop brasileiro e também na própria música popular brasileira. Jamais será esquecido. Ele está do lado de lá, mas as músicas dele continuam aqui. Falamos de Cazuza, jamais poderemos deixar de lembrá-lo aqui. Eu sou André Pacheco e volto em breve com mais uma edição do quadro Conte a Minha História. Com a direção geral do Danilo Teles e também a supervisão do Enzo Oliveira, eu, André Pacheco, me despeço, mas volto em breve. Um forte abraço a todos.